Na qualidade de presidente da Comissão Nacional de Eleições e acompanhado dos membros também desta comissão, quero endereçar-me aos cabo-verdianos nesta altura, fazendo um ponto de situação sobre o processo eleitoral em curso, que é um processo destinado à escolha democrática dos titulares dos órgãos autárquicos, Câmara Municipal e Assembleia Municipal nos 22 municípios do país. A votação, portanto, já sabemos, terá lugar no dia 1 de dezembro. Queremos, portanto, aqui, nesta primeira fase, informar aos cabo-verdianos que o processo decorre na normalidade, tendo registrado ligeiro atraso na fase de admissão das candidaturas, portanto, a nível dos tribunais, e pequenos constrangimentos no arranque da produção dos boletins de votos, portanto, ocorrências que não inviabilizarão a votação prevista para o dia 1 de dezembro com a qualidade que nós almejamos. Nesta fase, portanto, já foram admitidas todas as listas concorrentes, foram também ultrapassados, portanto, todos os prazos eventuais de recurso, pelo que está consolidado, não é? Nesta altura, as forças políticas que estão, portanto, a concorrer para os órgãos nos 22 municípios, os órgãos autárquicos. Queríamos, portanto, aqui também informar que para as eleições de 1 de dezembro, eleições autárquicas de 1 de dezembro, estão convocados a votar, portanto, em todo o território nacional, um total de 351.963 eleitores, sendo destes 179.359 de sexo masculino e 179.359 eleitores de sexo feminino, conforme os dados disponibilizados pela Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. E este total de número de eleitores inscritos estão distribuídos num total de 1.079 mesas de voto em todo o território nacional, sendo este total a maioria, portanto, localizado no Círculo Eleitoral da Praia, com 232 mesas de voto, correspondente a 21,5% da totalidade, seguida de São Vicente, com 139 mesas de voto, correspondente a 12,8% do total de mesas a nível nacional. Para a organização do processo conducente à votação do dia 1 de dezembro, a Comissão Nacional de Eleições já conta com delegados e assistentes em exercício de função em todos os concelhos do país. Nesta altura também já foram ministradas todas as formações eleitorais propugnadas pela Comissão Nacional de Eleições, destinadas a todos os intervenientes no processo eleitoral, e arrancará a breve trecho as formações destinadas aos membros das mesas da Assembleia de Voto em todo o país. A Comissão Nacional de Eleições registra que, entre a data da marcação das eleições até a última atualização da tabela das queixas recebidas, a Comissão Nacional de Eleições recebeu um total de 26 queixas, sem contar, portanto, os pedidos de pareceres e pedidos de esclarecimento. Deste total de queixas, temos 9 queixas apresentadas pelo partido político MPD, correspondendo a 34,62%. Temos 15 queixas apresentadas pelo PAICV, correspondente a 57,69%, e 2 queixas apresentadas pela UCIT, correspondente a 7,69%. Da totalidade das queixas apresentadas, 15% dessas queixas recaem sobre a violação ou imputação da violação do princípio da neutralidade e da imparcialidade,
portanto, correspondente a 57,69% das queixas recebidas pela Comissão Nacional de Eleições. Em relação, portanto, à competitividade eleitoral, queremos a Comissão Nacional de Eleições informar que para as eleições de 1 de dezembro perfilam, portanto, um total de 10 forças políticas, sendo destas 5 partidos políticos e 5 candidaturas propostas por grupos de cidadãos independentes, verificando-se comparativamente com as eleições de 2020, neste particular, uma diminuição na ordem de 37,5%, ou seja, passamos de 2020 de 16 forças políticas concorrentes às eleições autárquicas para 10 forças que concorrem, portanto, às eleições de 1 de dezembro. Em relação concretamente aos órgãos, dizíamos concretamente as candidaturas propostas por grupos de cidadãos independentes, foram admitidas 5 candidaturas propostas por grupos de cidadãos independentes a concorrer às eleições de 1 de dezembro, o que, comparativamente com as eleições de 2020, também configura uma diminuição na ordem de 140%, ou seja, diminuiu para mais de metade. Ou seja, passou de 12 em 2020 para 5 em 2024. Portanto, queríamos também passar algumas informações relativamente às listas propostas por grupos de cidadãos independentes e partidos políticos para concorrerem às eleições de 1 de dezembro. Neste momento, informamos que um total de 127 listas, das quais 62 para a Câmara Municipal e 65 para a Assembleia Municipal, foram admitidas a concorrer às eleições de 1 de dezembro. Do total destas listas, por partido político e candidaturas independentes a nível nacional, temos o Movimento para a Democracia, com 22 candidaturas para a Câmara Municipal e 22 candidaturas para a Assembleia Municipal. O PAICV, partido político, que também concorre com 22 candidaturas para a Câmara Municipal e 22 para a Assembleia Municipal. O CID, portanto, apresentou 11 candidaturas para a Câmara Municipal e 11 para a Assembleia Municipal nos círculos do Porto Novo, Ribeira Grande, Paúl, São Vicente, Sal, Boa Vista, Praia, Santa Catarina, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos e São Filipe. O partido político PTS apresentou 2 candidaturas para a Câmara Municipal e 2 candidaturas para a Assembleia Municipal nos círculos eleitorais da Praia e Santa Cruz. O partido político PP, ou seja, Partido Popular, apresentou 3 candidaturas apenas para a Assembleia Municipal nos círculos da Praia, São Domingos e Boa Vista. Em termos de candidaturas independentes propostas por grupos de cidadãos admitidas a concorrer, temos, como havia dito, 5 candidaturas. Temos uma candidatura proposta pelo grupo Mais São Vicente Catemparada, em São Vicente, Movimento Autônomo São Vicentino, também em São Vicente, Mi e Tarrafal de São Nicolau. Temos também Santa Catarina, sempre acima de tudo, em Santa Catarina de Santiago, e Poder das Mulheres e Jovens Resilientes para o Círculo de Ribeira Grande de Santiago. Em relação aos candidatos a nível nacional, portanto, como havia dito, temos um total de 127 listas, num total de 2.597 candidatos entre efetivos e suplentes. E deste total, temos um total de 1.377 de sexo feminino, aliás, masculino,
correspondente a 53,1%, e 1.220 mulheres, ou seja, candidatas de sexo feminino, correspondente a 46,9% para a Câmara e Assembleia Municipal. Portanto, a Comissão Nacional de Eleições dispõe de dados desagregados por conselho e também dados desagregados por cada candidatura, no concernente, portanto, a desagregação por sexo. Em termos de cabeças de listas, temos 62 cabeças de lista para a Câmara Municipal e 65 para a Assembleia Municipal, e a diferença destes dois números, portanto, tem a ver com o fato do Partido Popular ter concorrido apenas a um órgão, ou seja, apenas as Assembleias Municipal, deixando de fora as câmaras municipais. Portanto, deste total de cabeça de lista de sexo feminino, temos, portanto, 4 mulheres cabeças de listas para a Câmara Municipal e 29 para a Assembleia Municipal, representando, portanto, isto uma percentagem de 25,9% do total das candidaturas. Do sexo masculino, temos 94 cabeças de listas masculinos, representando, portanto, 74,1% do total das 120 listas. Portanto, a Comissão Nacional de Eleições tem a salientar que, no referente à Câmara Municipal, do total das 62 listas propostas, apenas 4 mulheres, portanto, lideram essas listas, o que equivale apenas a uma percentagem de 6,4% do total das candidaturas. Portanto, em relação à Assembleia Municipal, das 65 candidaturas apresentadas, 29 são lideradas por mulheres, correspondendo isto a uma taxa de 44,9% do total das cabeças de listas. Em relação à paridade das listas a nível, portanto, nacional, o técnico Elton Galina, portanto, dispõe de informações precisas, portanto, para cada candidatura e em todos os círculos eleitorais. Não me alongando muito mais, predispondo a prestar outras informações concretas, eu, com a vossa permissão, passava a palavra ao Dr. Salif Silva, que é diretor-geral da DEGAP, que, portanto, lidera o serviço responsável pela logística das eleições, para fazer ponto de situação aos cabo-verdianos no concernente à produção dos boletins de voto e os preparativos logísticos para a votação antecipada.